eu já tinha dito. Essa é a nossa primeira mentoria do ano. É uma mentoria de alinhamento, de definição de estratégia, definição de objetivos, tá? Então, é uma mentoria também que eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer ao longo aí dos nossos 12 meses. Todas as segundas-feiras, às 9 horas, a gente vai continuar com as nossas mentorias, com os nossos encontros, mas com um formato um pouquinho diferente. Como que vai ser agora? Eu vou lançar as aulas, vocês assistem às aulas e vêm para a mentoria para tirar as dúvidas e para a gente fazer a parte prática. Por quê? Porque senão fica tudo muito longo, né? As aulas ficam longas e aí acaba que a parte prática tem uma duração menor. Como agora a gente, toda segunda-feira, a gente vai ter um tempo maior para tirar as dúvidas, para a gente conversar, para vocês trazerem as demandas, enfim, sobre a parte prática, e cada segunda-feira vai ter um tema específico, vocês terão mais efetividade na execução das tarefas, tá? Claro, óbvio, evidente, que vocês precisam executar as tarefas em casa. Vocês já sabem disso, a gente já conversou. Em casa, no trabalho, enfim. Então, a gente precisa, eu preciso, vocês também, que vocês assistam às aulas que forem propostas aí para cada um, né? Cada um de vocês está num momento diferente, enfim. Então, vocês vão assistir às aulas e os nossos encontros serão para a gente para as dúvidas e para a gente realmente colocar a mão na massa. Tudo bem, Lívia? Olha se tem alguém para você aceitar aí, que eu vi a Fabiana falando aqui que não conseguiu entrar. A Camila também não conseguiu. Pronto. Tinha as duas aí. Uhum. Aí qualquer coisa fica de olho só alguém. O tema, então, desse nosso encontro é planejamento, metas. Eu queria saber quem que assistiu já o nosso workshop de planejamento. Coloca aqui para mim, ou abre as câmeras, gente, são muito tímidos. Abre as câmeras, abre o microfone. Quem assistiu a aula de planejamento, o workshop de planejamento, quero saber também se alguém ficou com alguma dúvida, se conseguiram fazer, porque eu vou repassar aqui uma parte dessa aula do planejamento daqui a pouco, tá? Então, se alguém já tiver aí com o caderno que eu dei lá de planejamento, já pode ir lá, pegar o caderno, deixar aí do lado, porque nós vamos fazer uma tarefinha mais no finalzinho aqui da mentoria sobre isso, tá? Vou passar para vocês como que vai ficar o nosso calendário. Deixa eu só compartilhar aqui. Foi? Me fala aí se deu na tela aí o calendário do ano de ouro. De apresentação do ano de ouro. A apresentação está na tela. Bom dia. Pessoal, é o seguinte. 2026 é um ano que está todo mundo aí com muito medo. A gente sabe que vai ter um ano de muito feriado. Tem Copa do Mundo, tem eleição. É um ano que todo mundo vai ficar polarizado. É um ano desafiador, enfim. A gente já sabe que o mercado é isso mesmo. Tem anos que são melhores, a gente tem mais incentivo nos negócios. Tem anos que a gente tem um pouco mais de desafio. Mas qual vai ser o meu combinado com vocês a partir de hoje? Nós não vamos focar nos problemas, nos desafios, a gente vai focar na solução. Então, a nossa mentalidade, o jeito que a gente chega nos nossos negócios, o jeito que a gente chega na nossa empresa, enfim, fala muito dos nossos resultados. A energia que a gente chega para trabalhar vai falar muito do resultado que cada um de nós vamos colher ao longo desse ano. Então, minha proposta para vocês é para que tenhamos um pensamento elevado, tenhamos pensamento positivo, tenhamos a certeza que esse ano vai ser um ano de ouro. Qual que é a nossa função? É fazer todo o planejamento, é entender quais os dias, quais os meses que a gente vai trabalhar um pouco menos, quais os meses que vai precisar um pouco mais de dedicação nossa, enfim. Então, a nossa função vai ser essa, planejar, organizar, economizar em algumas vezes, sim, né? Organizar aí o nosso estoque, entender do volume de compras, vai ser a parte técnica e também a parte emocional. Tenha fé, tenha confiança, porque quando a gente já chega desanimado,
xingando, o governo, feriado. Quando a gente já chega com essa energia de raiva, o negócio não flui. Quem de vocês gosta de entrar em uma empresa, em uma loja, enfim, que tá com aquela energia pesada, tensa? Que tá com as pessoas todas de cara fechada? Ninguém gosta, ninguém quer se relacionar, ninguém quer trabalhar, comercializar alguma coisa com pessoas que estão o tempo todo mal-humorado, de mal com a vida, reclamando, xingando. É desagradável. A gente não quer fazer troca com esse tipo de pessoa. Com quem que a gente quer fazer troca? Com pessoas alto astral, com pessoas que são positivas, com pessoas que, mesmo perante um desafio, conseguem ver o lado positivo que esse desafio traz. Eu falei no workshop, eu não lembro, não sei se vocês assistiram ele todo, enfim, que um dos escritores que eu vou trazer muito, muito para vocês aqui ao longo desse ano é Napoleão Hill. E Napoleão Hill fala que quanto maior a adversidade, maior o benefício equivalente. Quanto maior a adversidade, maior o benefício equivalente. Então, se teremos um ano com desafios, teremos um ano também cheio de oportunidades. Para quem tiver olhos para ver, para quem tiver coragem para executar, para quem tiver disciplina para fazer o que precisa ser feito. Então, é muito importante que vocês entendam, alinhem as expectativas aí de vocês, para que vocês se planejem, organizem, assistem o workshop. O workshop ele é muito técnico, né? Foi até dele que nós vimos, que eu vi, na verdade, né? Meu time também deu esse feedback. Nós precisamos deixar a parte técnica em uma aula e quando eu estiver aqui com vocês, a gente fazer uma parte mais prática, mais de execução mesmo, tá? Então, nosso primeiro combinado, esse ano vai ser um ano de ouro, pensamento positivo. Já coloca aí nos quadros de vocês de mentalização, já coloca no computador, já manda fazer um adesivo igual os que a gente faz aqui do Antiquebra, enfim, bota no computador, visualiza. Esse ano será um ano de ouro e nós iremos atingir todos os nossos objetivos, tá? Não percam esse ano por pensamento negativo, por mau humor, por raiva de político e etc e tal. Não percam a vida de vocês, o negócio de vocês, o ano de vocês com isso, tá? Tudo aquilo que a gente coloca atenção cresce. Se a gente coloca atenção no que é ruim, o que é ruim é. Se a gente coloca atenção naquilo que nós temos de bom, nas possibilidades, né, nas oportunidades, aquilo também cresce. Então, escolha colocar a sua atenção naquilo que é bom, naquilo que vai fazer seu negócio prosperar. A gente sempre fala também aqui no início das nossas mentorias, né? A gente faz uma pequena prece para que Deus ilumine os nossos negócios, ilumine a nossa comunicação, ilumine os nossos relacionamentos, para que Ele traga para perto da gente boas pessoas, né? Bons clientes, bons funcionários, bons colaboradores, bons parceiros, bons fornecedores, para que a gente realmente se conecte com pessoas que têm uma energia muito similar à nossa. O pessoal fica reclamando, porque só a gente não acha funcionário, não tem gente boa no mercado, enfim. Eu falo, gente, tem muita gente boa, tem muita gente boa. É porque tá todo mundo colocando atenção tanto no que é ruim, que ele tá crescendo, mas tem muita gente boa no mercado. Então, vamos pedir a Deus para que a gente consiga, né, trazer nosso pensamento, colocar o foco naquilo que realmente é relevante, é importante, é positivo para o nosso negócio e para que ele nos conecte com pessoas boas, com pessoas que querem fazer o negócio acontecer, que vão fazer o negócio acontecer, vão ajudar a gente e que a gente também traga benefícios para essas pessoas, tá? Porque tudo é uma troca. Não tem como a gente não tem quem é sozinho, né? Tudo é uma troca. Inclusive, falando em troca, enquanto eu compartilho essa outra tela que é do nosso calendário desse mês, eu fiz uma postagem ontem no Instagram que deu mais de 450 mil visualizações, falando do valor que vai o salário mínimo, o custo do salário mínimo para o empregador, tá? Então, se vocês não sabem, não viram ainda, em torno de 2.500, salário mínimo é 1.600 e pouquinho, e ele vai para 2.500. E aí, gente, pessoal, virou uma guerra, né, entre empregado e empregador. Gente, para que isso? Para que isso?
Nós não temos que ter rivalidade, a gente tem que ter parceria, todo mundo precisa de todo mundo. Não existe isso de é bom para um e não é bom para outro. Tem que ser bom para todo mundo. Ó, tô compartilhando aqui, mas não está indo a forma correta. Então vamos lá. Nós estamos na nossa primeira mentoria hoje, dia 12. A gente vai fazer o alinhamento das expectativas de o que nós vamos trabalhar durante esse ano e já fazer o planejamento de cada um de vocês. No dia 19, nós teremos outra mentoria, que é segunda-feira que vem, onde nós vamos falar de entradas e saídas. Então, eu vou mandar as aulas de entradas e saídas no grupo, né, de mentorados. Assistam novamente, tragam as suas dúvidas, tá? Sobre registro de tudo aquilo que vocês venderam e tudo aquilo que vocês pagaram na empresa de vocês. Então, registro no sistema de gestão, registro na planilha, tragam as dúvidas, tragam as demandas. Essas mentorias serão muito mais com as demandas de vocês do que efetivamente eu dando disciplina, porque a disciplina já foi dada. E nós precisamos aqui colher resultados, tá? E no dia 26, a nossa mentoria será sobre estoque. Então, todo início de mês, eu já vou para passar todos os temas para vocês se programarem, se organizarem. Ah, Lívia, mas a gente não vai poder falar de outro tema durante a mentoria? Vai, eu estou aqui para isso. Ah, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode trazer. Mas nós precisamos ter um tema específico para facilitar o nosso trabalho, né? Então, cada um dos dias será um tema específico e, eu estou com uma dúvida sobre operação de crédito, eu estou com uma dúvida sobre alguma coisa de contratação de funcionário, eu estou sobre ajuste da minha meta, enfim, pode trazer para as nossas mentorias específico. Eu sempre vou abrir para as perguntas de vocês para a gente conversar, tá? Então, já marquem junto das nossas mentorias, nós temos também os nossos desafios. Todos os meses, nós temos um desafio para todos os nossos mentorados, tá? Eu vou passar os desafios do ano, do ano inteiro, e depois vou explicar o desse mês e como que vai funcionar. Então, janeiro, nós vamos trabalhar metas e objetivos. Fevereiro, nós vamos trabalhar planejamento de 13º salário. Março, nós vamos trabalhar análise e negociações de endividamento. Abril, análise e enquadramento contábil, principalmente com a reforma tributária. A gente vai entender se está todo mundo certinho, se não está. Maio, treinamento e capacitação do time de vocês. Junho, negociação de taxas de cartão de crédito. Julho, revisão de políticas internas da empresa. Agosto, criação de política de crédito e cobrança para as empresas. Setembro, revisão e redução de custos. Outubro, planejamento, enfim, aqui a gente vai ter um bom planejamento para Black de vocês. Novembro, ação para aumento de lucro. E dezembro, limpeza administrativa e organização de estoque. Inclusive, quem ainda não revisou o seu escritório, quem não arquivou os papéis do ano passado, quem não fez aquela limpa no escritório, nas pastas, nos documentos, enfim, faça, gente. Não deixe passar desse mês, senão parece que a coisa vai embolando. E a gente precisa de energia nova aí para a coisa acontecer, para o ano prosperar, para o ano fluir, tá? É muito sério isso. Quando a gente trabalhava lá no banco, todo dezembro, nas agências que eu fazia gestão, a gente limpava tudo, arquivava, incinerava o que tinha que incinerar, enfim. Nas agências que não faziam isso, gente, parecia que patinava, a coisa não acontecia. Não tinha aquele gás, tipo assim, olha, vamos começar de novo, gente, vamos começar de novo. Então, isso na empresa de vocês. O nosso desafio do mês de janeiro é criação de metas e objetivos para o ano de 2026. Então, já tivemos o nosso primeiro workshop, que eu dei uma aula de quase 3 horas falando de metas e objetivos. Nessa aula eu expliquei como que funciona
o cérebro, por que que é difícil às vezes a gente cumprir os nossos planejamentos. Eu vou trazer algumas pinceladas disso também durante as aulas. Lá eu trouxe material, então quem ainda não assistiu, assista. E por que que a gente começa com planejamento? Por que que eu coloquei esse como primeiro desafio? Porque se a gente não sabe para onde a gente vai, se você não sabe o que você quer para sua empresa, se você não sabe o que você quer para sua vida, nada vai acontecer. Ah, mas minha empresa cresce, cresce, mas às vezes poderia, mas às vezes não, te garanto, eu te afirmo que ela poderia crescer muito mais. Cresce, mas você às vezes fica com aquela sensação sempre de insatisfação. Por quê? Porque você não tem pontos de recompensa. Se você não sabe o que que você quer, quando você quer faturar, o que que você quer construir com o seu negócio, como você sabe quando você já conseguiu? E como que seu cérebro reconhece uma vitória? Se qualquer coisa está bom. Então, o ponto que nós precisamos iniciar, eu adoro quando chega em janeiro que a gente fala disso, planejamento, método, objetivo, enfim, é esse. Saibam o que vocês querem, tá? Hoje a gente vai fazer, eu vou repassar com vocês como que vocês vão criar esse planejamento. E a tarefa de cada uma vai ser definir qual vai ser a sua meta de faturamento e definir qual vai ser a sua meta de lucro. E, gente, eu sei quem está fazendo, porque a gente dá toda a tarefa, se a pessoa não pergunta nada, se ela não tem nenhuma dúvida, é porque ela não executou. Então, executem, façam, chama o meu time, chama o pessoal aí, chama o pessoal, chama a Camila, enfim, para tirar as dúvidas, me chama no WhatsApp, às vezes eu não consigo responder todo mundo, enfim, às vezes demora um pouco, alguns dias, né, até, ainda mais nesse início de ano, eu estou um pouquinho mais cheia aqui no WhatsApp, mas já coloco tudo em ordem, mas tem a Camila também, tem um grupo de mentorado, vocês podem trocar ideias, tá? Meta de faturamento, na verdade, assim, sempre a gente faz, Rosângela, a gente traz os dois, né? A gente traz o faturamento mensal e o faturamento anual. O lucro é a mesma coisa, o lucro anual e o lucro mensal. Por quê? Porque na planilha que a gente já desenvolve para vocês, que é a planilha das 8 áreas, nela você já vai colocar qual que é a sua meta do ano e qual que é a sua meta do mês, tá? Tem empresas que a gente define o faturamento linear. Então, independente do mês, de dezembro a janeiro, a gente tem um valor, um volume de faturamento definido. Tem empresas que a gente tem sazonalidade. Então, por exemplo, no seu ramo de atividade, Dia das Mães, a gente tem um volume maior de vendas, Páscoa tem um volume maior de vendas, um volume maior de vendas. Esses a gente tem um volume maior de vendas, e obviamente tem metas maiores. Então, são duas formas de criar essas metas, definir os nossos objetivos, tá? Pegando o valor total do ano passado e colocando o indicador de crescimento que você desejar, e daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, ou colocando o indicador em cima de cada mês de faturamento do ano passado. Então, a primeira informação que nós precisamos ter, qual que é? Quanto que você faturou mês passado? Qual é o valor do seu faturamento de cada mês? Ou quanto que você faturou no ano todo, tá? Lívia, minha empresa é nova, ou eu não tenho esse valor, como que a gente faz? Enfim. Aí a gente busca essa meta, a gente cria essa meta de acordo com os gastos da empresa. Lembrando que planejamento, só para a gente reforçar aqui, planejamento é criar um caminho para que você atinja um objetivo específico, tá? E o planejamento, ele precisa ser ajustável, principalmente se é o seu primeiro planejamento. Então, a gente faz um planejamento, cria uma meta, cria um objetivo, acompanha, ajusta, tá? Acompanha e ajusta. Por quê? Porque pode ser que, como é o primeiro, às vezes a gente não calibra tão bem, a gente calibrou para baixo ou muito para cima, enfim. Então, quem está fazendo da primeira vez, não tem os dados ainda, às vezes a empresa já é até antiga no mercado, mas não tem informação, saiba que você tem que fazer o planejamento, você tem que criar uma meta, mas essa meta ela tem que ser ajustável. Pode pegar os valores dos últimos 2 meses. Quem que é o DEL aqui? Me passa os nomes para eu saber as empresas, já para poder também ajudar vocês. Então,
Ah, Lívia, eu não tenho do mês do ano todo. Posso criar dos 2 meses? Pode. A gente faz uma média e aí a gente tem que entender qual que é o seu ramo de atividade. Por quê? Se novembro e dezembro é um tipo de vendas muito grande na sua empresa, então pode ser que agora, em janeiro, por exemplo, a gente vai ter dificuldade de chegar nesse volume de venda. Vamos supor que você trabalha com loja de roupa, calçado, enfim, que dezembro a gente tem pico de venda, janeiro, de época que o pessoal já quer promoção, enfim, às vezes a gente tem uma quedazinha, fevereiro é a mesma coisa, tá? Então, pode pegar como referência, mas vamos entender o seu ramo de atividade. Gente, sempre que vocês forem perguntar aqui, e eu vou pedir para que vocês realmente perguntem, vamos trocar experiências, porque é isso que vai deixar a mentoria mais interessante. É importante que vocês ou tenham um nome, ou fala quem quer e a empresa para que eu dê a resposta mais direcionada. Edmilson, a sua questão é janeiro. Janeiro também eu acredito que é bom para você, né? Porque pizzaria, gente, inclusive, pizzaria, tá? Incrível. Dezembro eu sei que tem um volume maior, tem confraternização. Enfim, janeiro também é um mês bom. Eu acredito que a queda agora para vocês vem no inverno, né? Que às vezes cai um pouquinho. Mas esse ano, olha, no atividade a gente tem muita oportunidade esse ano. Muita oportunidade. Mas sim, dá para pegar, tá? Então, o que vocês vão precisar fazer para o nosso desafio? Vocês vão precisar, todo mundo, definir as suas metas, definir os seus objetivos de faturamento e de lucro mensal e anual. Mandar para mim, mandar para minha equipe, para a gente validar, para a gente conferir, para a gente ajustar, entender se está tudo certinho, se não dá, se não está. Se a gente tiver alguma orientação, alguma sugestão, a gente vai, eu vou falar com vocês, eu vou mandar para vocês, tá? E todo mundo que fizer esse planejamento, todo mundo que enviar para a gente vai ganhar 2 pontos no nosso ranking. Então, dentro da nossa plataforma, as pessoas que já tiverem entregue esse desafio vão ganhar um selo, tá? E junção desse selo vai ter premiação, vai ter bonificação. Então, eu vou dar livros, vou dar canecas, vai ter entradas em jantares que a gente promove, entradas grátis em mentorias que eu dou, né? Ou workshops presenciais, materiais, caderno, enfim. Gente, a gente está programando aqui muitos prêmios para incentivar vocês a participar dos nossos desafios. Quanto mais vocês participarem, melhor vai ser o resultado de vocês, mais troca nós teremos, tá? Então, esse desafio vale 2 pontos no nosso ranking e a avaliação vai ser por meio do envio das planilhas. Quem já tem as consultorias individuais, eu vou criar isso com vocês, então a gente já bonifica automaticamente porque a planilha já estará dentro do escritório. Mas quem faz parte da MOL precisa enviar para a gente para que eu valide, confira, entenda se fez tudo certinho, enfim, e bonifique vocês. Certo? Quero ver todo mundo participando. Todo mundo. E vocês vão ver a diferença que faz na vida e no ano de vocês, tá? Inclusive, acho que eu vou até colocar uma coisinha aqui junto desse desafio, que é colocar a meta em um lugar visível para você e para a sua equipe. Lívia, mas tem gente da minha equipe que não pode ver o valor total do nosso faturamento. Entenda qual vai ser a métrica que vocês vão colocar para que o seu time consiga acompanhar o desenvolvimento. Gente, caminhar sozinho é muito difícil. Então, vocês têm time, têm funcionário, traga eles para que façam junto de vocês, tá? Para que cumpram as metas junto de vocês. Quem não pode deixar faturamento exposto, já manda ação também na planilha, na entrega, que eu vou dar algumas sugestões de como que vocês vão fazer esse desafio aí com os funcionários, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a ilha que está quando eu vou criar metas.
Foi. Pessoal, essa aqui é a nossa planilha das 8 áreas. Quem ainda não fez a aula das planilhas, às vezes ainda está na entradas e saídas, enfim, calma que vocês vão assistir a aula dessa planilha e já vão começar a movimentar ela. Essa é a planilha nossa intermediária. Então, nós temos uma planilha que é a de gestão de 5 minutos, que é a mais simplesinha, que a gente trabalha, mas ela é muito efetiva e eficiente. Nós temos essa planilha intermediária, que é das 8 áreas, e nós temos as planilhas personalizadas. Aqui na MOL nós vamos trabalhar com essa das 8 áreas, tá? Então, é uma planilha que, assim, um faturamento aí até de 150, 200 mil mês, ela atende muito bem. A partir do momento que a gente já organizou, já estruturou as 8 áreas, enfim, a partir desse momento a gente pode evoluir. Mas, lembrem-se do que eu falo nas aulas. Um degrauzinho de cada vez, paciência, calma, e constância, porque se não tiver calma, constância e paciência, não dá conta de ajustar a parte financeira, tá? Essa planilha é a planilha que a gente avalia os faturamentos que nós tivemos nos nossos negócios ano a ano. Então, eu sempre peço para colocar aqui de 2020 até 2025, preencher todos os faturamentos, todos os valores, para que a gente crie o faturamento de 2026, crie o planejamento de 2026, tá? Claro que o planejamento, como vocês já assistiram aí no workshop, ele depende de um ponto muito específico, que é o que você quer. Qual é o seu objetivo com o seu negócio? Né? Depois que você já resolveu, respondeu essa pergunta, e já fez as simulações também que eu já trouxe dentro do workshop, a gente vem aqui para o planejamento de metas e objetivos. Quem tem o interesse de fazer um planejamento mais rápido, uma estrutura mais simples, Lívia, eu não estou com tempo agora para olhar minhas metas, meus objetivos, eu vou olhar isso daqui a pouquinho, mas eu quero pelo menos um valor, eu quero ter pelo menos um valor, um norte para eu seguir esse ano. O que eu aconselho? Crie objetivos de crescimento de no mínimo 20%. Falando para 2026, é um desafio. Crescer 20% esse ano não é tão fácil para todos os ramos de atividade. Mas por que eu trago esse desafio de 20% no mínimo? Porque estamos vivenciando uma Selic de 15%. Estamos vivenciando aumento de preços todos os dias aí, você sabe, os fornecedores, enfim, tem aumentado os preços. A gente está vivenciando uma inflação pouco acima da média, né? Embora os indicadores econômicos não falem muito isso, mas o que a gente sente no bolso é que as coisas estão realmente cada vez mais caras. Só o aumento de preço natural que a gente tem agora na virada do ano, olha, prestação de serviço aumenta, tudo que a gente vai fazer já vai aumentar no início do ano, aluguel, funcionário, contador, sei lá, enfim, programa, sistema de gestão, tudo já vai aumentar no início do ano. Assim como os nossos valores também, o repasse do valor para a mercadoria também aumenta, só esse aumento já vai trazer aumento no valor do faturamento. Mas não quer dizer que vai ter lucro. Então vamos lá. Se você trabalha com prestação de serviço, chegou no início do ano, você reajustou. Às vezes sua prestação de serviço era 200. Chegou no início do ano, ela foi para 215, 220. Só que você já teve aumento do preço, logo você também terá aumento de faturamento, sem fazer esforço. Se você atendeu o mesmo número de pessoas que você atendeu no ano passado, esse ano, você já vai ter um aumento de faturamento de 10%, suponhamos, 15% do valor do seu. Então, isso quer dizer que você não aumentou a sua participação de mercado. Você só que tem aumento da inflação, né? Enfim, do ajuste de preço. Isso é um ponto muito importante para analisar, tá? Porque algumas pessoas acham o seguinte: nossa, eu aumentei o valor e o meu negócio ficou muito bom, o meu negócio cresceu e tudo, e não é necessariamente assim. Às vezes você aumentou o valor, mas não aumentou a sua participação no mercado. Ou seja, você não atendeu mais clientes, você não expandiu mais o seu negócio.
tá? E os nossos negócios só se mantêm viáveis, com vida longa, enfim, se a gente aumenta a nossa participação no mercado, tá? Senão a gente está abrindo espaço para que o concorrente aumente a participação dele. Então, é muito importante. Eu vou ter aumento de preço, esse aumento de preço já vai gerar um impacto no aumento do meu faturamento. Logo, eu tenho que aumentar também a minha participação no mercado. Se esse ano eu atendi 500 pessoas, ano que vem, se o ano de 2025, na verdade, eu atendi 500 pessoas, em 2026 eu quero atender 700. Eu preciso aumentar a minha capacidade de entrega, a minha capacidade produtiva e a minha participação no mercado. Certo? Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. E por isso que eu peço para que as nossas metas sejam de pelo menos 20% ao ano. E aí, às vezes, eu escuto assim, nossa, Lívia, mas eu não dou conta. É muito. É um valor muito alto, né? Enfim, nossa, é um aumento muito, muito alto. Gente, se você, que é o dono da empresa, é o maior interessado no aumento, não acredita que esse aumento é possível, esquece. Seu funcionário também não vai acreditar. Você não vai conseguir. A primeira pessoa que precisa, de fato, acreditar que é possível, que você é capaz, que o seu negócio é bom, que o seu negócio tem entrega, enfim, é você. Então, quando você definir onde você quer chegar e onde que você quer chegar nesse ponto é o valor total que você quer faturar anual ou mensal, você precisa ser a primeira pessoa a acreditar que é possível. Em muitas mentorias individuais, eu chego, a pessoa está falando assim, ai, mas tá muito difícil, eu não consigo, nós não damos conta. Não vai dar mesmo, não. Esquece. A gente só dá conta daquilo que a gente sabe, a gente acredita de verdade que é possível. Então, determinou que vai crescer 20, 25, 30%, acredita, respira isso, tá? Emana isso para o universo, porque é possível, certo? E até por isso, inclusive, eu só abro um parênteses, que muitas pessoas conseguem, a gente tem duas empresas no mesmo ramo de atividade. Uma empresa está voando, crescendo, expandindo, atendendo um monte de cliente. A outra empresa, você vê que ela está minguando, minguando, minguando. Não é o mercado, muitas vezes não é o produto. Muitas das vezes é a postura do empreendedor, tá? Então, vamos lá. Edmilson está perguntando sobre valores aqui, ó, gente. Como você disse, os preços estão absurdos. No caso de pizzaria, posso aumentar o valor do produto todo mês? Eu não te oriento a fazer dessa forma, Edmilson. Por quê? Porque seu cliente fiel, ele vai comprar uma pizza em janeiro, em fevereiro, em março, enfim, e ele sabe o preço. Se você tem alteração nesse valor todo dia, o cara já vai ficar puto com você. O cliente vai falar assim, não, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Cada dia essa pizza tem um preço. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, eu falo que a precificação ela é feita de duas formas, de cima para baixo e baixo para cima, né? Quanto eu quero, quanto eu gasto, quanto eu vou cobrar pelo meu produto. Essa é uma. Quanto o mercado paga e quanto eu posso cobrar pelo meu produto. Essa é outra. Então, a mudança constante de preço é um problema muito grande para o seu cliente. Então, a imagem que você gera do seu negócio fica muito ruim, tá? Então, eu aconselho que você faça essa alteração quando necessário e no máximo aí umas 2, 3 vezes no ano, não mais do que isso, tá? E aí, quando a gente tem uma questão mercadológica, enfim, a gente também tem que começar a avaliar redução de custos ou aumento na nossa capacidade de entrega. Empresa só tem lucro se ela trabalha dois pilares. Primeiro é a nossa margem e segundo, na verdade, são três pilares, né? Que vocês já viram isso na nossa aula de pirâmide de gestão. Margem de lucro, volume de faturamento e custo, gestão de custo. São os três pilares que a gente tem que trabalhar para ter lucratividade no nosso negócio. Então, se você trabalha só no valor, que é na margem,
né? E não só, mas se você trabalha muito à margem, a gente tem um problema no mercado aí com o seu cliente, tá? Então procura trabalhar mais os outros dois pontos. Faturar mais, porque faturando mais, você dilui seu custo fixo e aí você tem um resultado melhor e fazendo uma melhor gestão de custos, tá? Então vamos lá. Quem já tem uma planilha aí preenchida e quer compartilhar com a gente junto? Tem alguém? Hum. Importante, gente. Eu sei que é delicado ficar abrindo números, informações, enfim, para todo mundo. Então, fiquem à vontade. Se vocês não quiserem apresentar a planilha aqui, eu vou fazer os dados aqui para vocês entenderem, tá? Mas, se alguém já quiser apresentar alguma planilha também, pode ficar, pode trazer aqui que a gente faz um estudo de caso, tá? Toda hora a gente vai ter esse movimento. Deixa eu pegar. Vou pegar um exemplo aqui também para ver se alguém quer. Vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Peraí que travou. Foi? Como que a gente costuma fazer aqui, gente? Opa. Ó, essa é a planilha que a gente usa, que eu estava mostrando para vocês. Eu peguei uma aqui que já está preenchida para facilitar a análise de vocês, tá? A gente sempre identifica um valor. Engraçado, eu apaguei aqui sem querer, ó. Peraí.
Vou colocar isso aqui só para vocês entenderem. Pronto. A gente sempre traz a análise, né? Essa cliente, o exemplo desse cliente é um exemplo mais antigo, está com a gente desde 2018. Então, a gente faz uma linha do tempo de crescimento, desde quando ele tem, a gente tem os dados, né? Ou desde 2020, vou deixar só 2020 aqui, até 2025. Então, eu sei quanto que faturou a cada ano, cada mês dentro do negócio. Importante. Às vezes a pessoa acha assim, nossa, todo janeiro é o meu melhor mês de vendas. Todo julho é o meu pior mês de vendas, por exemplo. E normalmente, gente, não é bem assim, tá? Em alguns negócios, a gente tenta criar uma lógica de consumo, uma lógica de comportamento do nosso consumidor, mas algumas vezes isso não é possível. Então, não estressa isso se na sua empresa isso não é possível de fazer. Nossa, Lívia, mas teve ano que meu janeiro foi o melhor, depois a gente teve um outro ano que o janeiro foi o pior, enfim. É normal, é natural. Por quê? Porque não é só questões internas que vão determinar o nosso volume de faturamento. Tem outras questões externas que também determinam o volume de faturamento, né? Falando de questões internas, produto, mercadoria, mesma coisa, né? Preço, a sua entrega dentro do seu negócio, o tempo que você está dentro da sua empresa, porque é essa história de que o empresário não precisa estar dentro do negócio dele, não. Não funciona para pequeno e médio empresário, tá? Isso funciona para grandes empresas que têm uma gestão já mais madura e também para aquelas empresas que entendem que o negócio é um negócio. A maioria das vezes, o pequeno e médio empresário, ele ainda é muito envolvido emocionalmente com a empresa que ele fundou, que era o sonho dele, que ele colocou toda a energia, enfim. Então, essa história de que, não, ele pode sair, ficar um mês de férias, se o negócio vai rodar normal, o negócio roda organizado, roda normal, mas não roda igual quando o dono está. Então, ponto importante, fatores externos vão determinar a questão dentro da sua loja, que é, por exemplo, a gente teve pandemia. Pandemia é uma questão externa e ela determinou o faturamento de um monte de negócios. Teve negócios que, assim, cresceram muito na pandemia. Teve negócios que não conseguiram sobreviver durante a pandemia. Então, tem questões externas, sim, mas, principalmente, precisamos entender as questões internas. Nesses quase 30 anos que eu trabalho no mercado, eu nunca vi empreendedor elogiar o mercado, por melhor que ele estivesse. A turma sempre reclama. 30 natais que eu já passei no comércio, todo Natal é a mesma coisa. Nossa, não tem movimento ainda. Nossa, não tá bom. Não, mas não tá nem parecendo Natal, enfim. Então, é natural que o empresário comerciante se queixe do movimento, é natural. Mas nós precisamos olhar para dentro do nosso negócio, arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito, tá? Olha essa empresa aqui. 2020, faturou faturamento total 742 mil. 2021, 1 milhão e 200. 2022, 1 milhão e 800. 2023, 2 milhões e 182. 2024, faturamento caiu, 1 milhão e 587. 2025, faturamento voltou a crescer, 1 milhão 979. 2026, que é esse aqui, a expectativa de aumento de 20% gera um faturamento de 2 milhões e 375. Então, o que acontece nas empresas? Lívia, eu vou crescer todos os meses, todos os anos? Sempre? Depende. Depende de como que você está, depende de como você está vendo seu negócio. Se você coloca a sua empresa como foco, seu negócio vai crescer todos os anos. Se você está dedicado, está lá dentro, enfim, seu negócio vai crescer todos os anos. Se você não foca no seu negócio, ou se você desanima, ou se você divide a sua energia, pode ser que seu negócio não cresça da forma como você gostaria. Esse é um ponto. Segundo ponto, se você entende que mudar a rota é necessário,
pode ser que você não fature o mesmo tanto que você ia faturar antes. Por quê? Porque nessa mudança de rota, às vezes a gente tem um momento de queda para depois a gente crescer. Nessa empresa aqui específica, nós tivemos uma queda por uma mudança de rota. Aqui a gente tinha o objetivo de faturar mais com uma margem menor. Em 2024, a gente mudou essa rota. A gente prefere faturar menos com uma margem melhor. Então, em 2024, embora o faturamento tenha caído quase 600 mil reais, o nosso caixa, o nosso resultado foi muito melhor do que 2023. Então, 2024 foi um ano que tivemos uma queda no faturamento, mas tivemos uma melhora na lucratividade. 2025, já começamos a recuperar o faturamento com a lucratividade lá em cima. Então, entende que no negócio tudo é estratégia, tá? O que você quer para sua empresa? Claro, tudo tem que ser pensado, né, gente? O negócio não pode ser feito de qualquer jeito. Nessa simulação que eu fiz aqui para esse cliente, o que eu coloquei? A gente colocou uma meta de 20% de aumento em todos os meses, de acordo com as vendas do ano anterior. Então, aqui já tem fórmula. Se eu colocar aqui, por exemplo, 30%, a planilha já calcula exatamente quanto a empresa precisa vender por mês para chegar no aumento do ano. Então, quando vocês me perguntam assim, a meta é por mês ou por ano? A meta é por ano, por mês, e depois a gente faz uma meta por dia. Por quê? Porque se eu viro para você e falo assim, Rosângela, sua meta é vender 2,5 milhões esse ano. 2,5 milhões é grana, é dinheiro. Então, às vezes, o empreendedor pensa assim, ixi, está longe demais. Nossa, tá louco, eu não vou vender isso tudo, não. Mas quando eu falo assim, Rosângela, a sua meta é vender. Deixa eu pegar aqui quanto que dá por mês, peraí. A sua meta é vender 214 mil por mês. Já aliviou? 2,5 milhões para 214 mil por mês? Se eu viro para você e ainda falo assim, Rosângela, sua meta é vender 20 mil por dia. Já alivia mais ainda, né? Então, respeitando, obviamente, os tamanhos, o porte de cada uma das empresas de vocês, o objetivo é que vocês tenham metas anuais, mensais e diárias, tá? Quanto mais fracionada for a meta, mais fácil o atingimento. Em nenhuma empresa que eu conheço que não acompanha as metas consegue atingir todos os meses rigorosamente. Então, vou pedir. Olivia, Oi. e é claro, é nítido você dentro da empresa. Eu gostei assim, de ver o crescimento da empresa, sabe? Você vê que em janeiro ela fez tanto, no janeiro do outro ano ela fez outro valor. É nítido você acompanhando, você vê se o crescimento da empresa acontece mesmo, a gente fazendo certo, alinhado, planejado, não tem erro. Não tem erro, gente, não tem erro. Aonde que está a questão, o maior desafio nosso? Está na constância e no pensamento. Resultado de empresa é muito comportamental. Aqui eu trago todas as partes técnicas, mas eu tenho cliente que está comigo há 7 anos, gente, que todos os meses, todos os anos, na verdade, cresce. Lívia, bate meta todo mês? Óbvio que às vezes um mês não é tão bom quanto o outro. A pessoa viaja, a pessoa às vezes não está tão bem, está com um problema na empresa, está com um problema pessoal. Tudo isso, gente, vai impactar no negócio de vocês. Sabe? Quanto mais controle emocional, quanto mais racional vocês conseguirem ser dentro da empresa de vocês, quanto mais isenção emocional você tiver, melhor serão os seus resultados. Por isso que empresas que são grandes incorporações, enfim, têm uma maior chance de acerto. Por quê? Porque o dono, o CEO, o diretor, enfim, ele não está tão ligado na operação, ele não tem apego emocional. Então, Rosângela, se você acompanhar, você vai conseguir atingir as suas metas. Claro que a gente vai definir uma meta que seja atingível, mensurável, enfim, de acordo com aquelas identificações do SMART.
mas vai te dar gás, vai te dar ânimo, sabe? Então a gente já consegue melhorar as questões comportamentais e emocionais só com essa planilha. É uma coisa assim, deixa eu ver se tem gente aqui que é mais antigo, se o pessoal entrou. Acho que não. Eu vou pedir licença para um mentorado meu, óbvio, sem falar de quem que é, né? Para mandar para vocês, se ele autorizar, obviamente, para mandar para vocês o quadro de metas dele do ano passado. Todo primeiro dia útil do mês ele me manda uma foto do quadro de metas dele, com acompanhamento e com as metas dele cumpridas. Porque, assim, é legal a gente ver um crescimento grande de uma empresa grande. Agora, a gente vê um crescimento de uma empresa real, que igual, assim, a minha empresa é pequena. Então, tipo assim, eu quero ver algo assim, sabe? Eu Mas vou olha, você fazer, viu com quanto que essa empresa começou? Deixa eu ver se eu consigo eu vi voltar. lá atrás. Olha aqui, faturamento dela 2018. Uhum, é. Toda empresa que é grande, gente, começa pequena. A não ser aquelas empresas que já têm grandes investimentos. Mas olha aqui, a média de faturamento dessa empresa em 2018 era 13 mil reais. A gente tá falando de menos de 10 anos, né? Olha isso. A gente teve um boom de crescimento em 5 anos. Mas essa empresa, sabe quantos anos você tem de mercado? Hum, Mais de 20. é, é. Mais de Tava 20 faltando anos. planejamento. Mais de 20 anos de mercado. Olha quanto ela faturava quando ela começou a trabalhar com a gente. Aqui, na verdade, peraí que tá faltando junho. Aqui que eu. Mas a média é essa aqui, 10 mil em junho. Então, funciona para a empresa, ô, Rosângela, só fica grande se ela faz esse processo. Eu nunca vi uma empresa que ficou grande, principalmente gente, no nosso mercado, tá? Porque se fosse há 20 anos atrás, 25 anos atrás, 30 anos atrás, eu ainda arriscava falar assim que, ó, se trabalhar duro, esforçar demais, você vai ganhar muito dinheiro, seu negócio vai crescer. Hoje em dia, só isso não adianta. Você pode acordar 5 da manhã e ir para sua empresa e sair de lá 10 horas da noite. Porque se você não trabalhar olhando números, com estratégia, com foco no resultado, você não vai ter retorno, sua empresa não vai crescer. Vamos lá. Eu já estava no mercado nessa época, posso falar. Meu pai não tinha tanta opção assim. Ele comprava de atacado, trazia mercadoria e a gente revendia. Revendia para Pará de Minas, para a região. Ele tinha um marketing na época muito bom. Mas qual que era a opção? Buscar mercadoria. O negócio era encontrar mercadoria com preço bom e botar na loja para vender. Fim. Vendia para quem? Para quem precisasse comprar. Tinha muito concorrente? Não tinha. A concorrência era pouca, era local. A pessoa daqui de Pará de Minas, ela não saía de Pará de Minas, por exemplo, para comprar tecido em São Paulo, no Rio, no Sul, entendeu? Hoje não. Hoje a gente vende para o Brasil inteiro. Olha, eu estou aqui em Minas, nós temos aqui mentorados de Goiás, do Espírito Santo, da Bahia, do Rio, de São Paulo. Então, hoje nós temos essa possibilidade, certo? Certo. Então, meu pai não tinha tanta opção. O foco dele era comprar e vender, ou seja, ele tinha foco na execução do trabalho dele. Hoje, a gente pode vender online, vender produto físico, vender pela internet, vender WhatsApp. Hoje é muita opção. Se a gente não entende realmente aquilo que vai me dar retorno, resultado financeiro, a gente trabalha com tudo e não faz nada. A gente não coloca nosso esforço naquilo que realmente vai dar resultado. Você sabe por que a gente conseguiu fazer esse aumento aqui? Olha, vamos falar, ó, foi de 2021 para 2022, nós dobramos praticamente o tamanho do negócio, porque a gente simplesmente mudou um posicionamento aqui dentro do negócio. Que antes aqui a gente achava que era prestação de serviço, que era comercialização, que era boa, e depois a gente mudou para prestação de serviço. Então, um ponto estratégico, a gente mudou a realidade da empresa, do sócio, dos funcionários, de todo mundo. Então, assim, às vezes as pessoas ficam, mas isso está muito longe. Não está.
Às vezes, de um ano para o outro, a sua empresa vai dobrar de tamanho, vai triplicar de tamanho. É que às vezes a gente pensa assim, nossa, de 12 para 100 é muito grande. E realmente, às vezes, precisa de um tempo maior. Mas de 100 para 200 é muito rápido. De 200 para 300 é mais rápido ainda, tá? Então, assim, comecem, e eu falo muito, quem é menor e começa certo, tem muito mais chance de sucesso. Quando chegar no momento que já está faturando bem, já cresceu, enfim, está trabalhando com muito mais tranquilidade. Então, gente, já peguem as planilhas de vocês, registrem aí, olha, as informações de dados, de números, de valor, mês a mês, ano a ano, e determinem a taxa de crescimento de cada um de vocês, tá? Lembrando que no mínimo 20%. Algumas empresas, eu trabalho com 3 metas. Então, às vezes, a empresa já está com volume, sei lá, já fatura muito no mês, já faturei 500 mil reais no mês. Então, a gente trabalha com 3 metas. Uma meta de 15%, uma meta de 20%, uma meta de 25%. Focando sempre na meta de 20%, mas, dependendo do valor, do volume de faturamento, às vezes, 20% realmente é muito. Dependendo do porte da empresa, do tamanho, da estrutura dela no mercado, tempo de mercado, enfim. Então, a gente ajusta. Mas pequenas e médias empresas, gente, vai por mim, vocês conseguem. Sejam audaciosos. Criem metas que sejam desafiadoras e que vão tirar vocês também da zona de conforto, tá? Certo, Rosângela? Certinho, Lívia, eu gostei. Então, tipo assim, esse ano eu quero fazer diferente, porque eu vejo que eu tô gastando muita energia, tô fazendo os treinos tocado, não é que é tocado, mas sem planejamento, e eu não vejo resultado. E isso me desanima, sabe? Tipo assim, não, eu tô fazendo, eu vejo que tá entrando, mas e aí, o que que tá entrando? Eu preciso alinhar isso, porque eu não vejo que a minha empresa tá crescendo. A gente é novo, assim, né, relativamente, mas eu não quero continuar assim, porque eu quero ter resultado. E Isso visível, mesmo. né? De você pegar e falar assim, isso aí é legal, é bonito de se ver. Em janeiro de um ano você fez tanto. Hoje, em janeiro, daqui 2 anos para frente, você aumentou. Então, assim, é legal você ver assim, ó, eu entrego, mas eu tenho resultado. Então, tipo assim, essa via é bacana, eu preciso disso. Esse aqui é um ponto, que é o ponto do faturamento, né? Que aí você vai ver, nossa, como que tá meu negócio no mercado? O outro ponto importante que a gente tem que trabalhar chama-se lucro. Porque, gente, não adianta só faturar. E hoje eu vejo que na internet, principalmente, a turma tá toda viciada em faturar, 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 faturar. E esquece que o que vai manter nossos negócios bem, o que vai trazer o crescimento de verdade, o que vai trazer a tranquilidade para vocês, chama-se lucro. Então, as nossas metas sempre precisam ser pautadas em 2 aspectos: faturamento e lucratividade. Por que eu gosto de trazer essa observação? Porque senão a gente tem como hábito trazer os nossos objetivos, enfim, só para faturamento, e aí, para atingir a meta, a gente, às vezes, ou o nosso time, vende de qualquer jeito. E não é assim. A gente não tem que vender de qualquer jeito, a gente tem que vender de forma consciente, responsável e lucrativa. Bater meta é muito gostoso. A gente que é empreendedor, a gente, né, nós somos motivados por metas, enfim. Então, se eu coloco para vocês o objetivo só na meta, eu sei que vocês vão dar o sangue para bater essa meta de vendas. E aí, às vezes, vende com preço que não poderia. Aí, às vezes, vende com prazo que não poderia. Então, trabalhar também a consciência de vender com resultado, tá? Meu objetivo mínimo, só para já direcionar vocês aqui, de lucratividade, vou deixar aqui do lado. Lucratividade tem que ser, pelo menos, se a gente está falando aí de uma pequena e média empresa do comércio, no mínimo 5%. O ideal, 10%. Segundo o Sebrae, empresas muito bem administradas no comércio varejista têm margem, tem lucro entre 10% e 15%. 15% é maravilhoso, a gente precisa de um volume maior, enfim. Mas, se vocês têm aí um resultado, uma lucratividade de 10%,
em cima do volume do faturamento, eu já começo a ficar feliz. Aliás, com 10% eu já fico bem felizinha, tá? Se já tem 5%, eu já começo a ficar feliz. Então, assim, para quem está começando agora, às vezes ainda não tem uma DRE, não tem um balanço, já começa com esses dois pontos. Eu preciso faturar 20% a mais do que eu faturei no ano anterior e eu preciso lucrar 10% do valor do meu faturamento, tá? Então, se eu faturei, por exemplo, 20 mil reais, eu tenho que ter de lucro, no mínimo, 2 mil reais. Se eu faturei 100 mil reais, eu tenho que ter de lucro no meu negócio, no mínimo, 10 mil reais. Lembrando que lucro é o que sobra depois que vocês já pagaram os fornecedores, né, as mercadorias, água, luz, telefone, despesa fixa, despesa variável. Depois que vocês já se pagaram, tirou o salário de vocês, já pagou os funcionários, tá? Então, esses são os dois primeiros pontos que a gente vai começar a alinhar e a trabalhar este ano. Volume de faturamento e volume de lucratividade. Então, nós temos essa planilha, que é uma que eu posso tirar. Eu vou passar só essa aba aqui para vocês, acho que vai ficar mais Lívia, fácil. Tá? Oi. surgiu uma dúvida. Então, só recapitulando. Se eu vendi, por exemplo, 20 mil, meu faturamento, no mínimo, tinha que ser o 5%, né? Seu Bom lucro, seria 10. o seu Meu lucro lucro. tem que ser de, É, no mínimo, beleza. ideal 10, 15%, sabe? Assim, Tá. a gente trabalha aqui em Isso já tirando meu. determinadas. Tá. Isso já tirando salário, pagando todas as contas, tudo. Fala assim, não, eu guardei na empresa 20 mil, 2 mil reais do meu lucro do faturamento de 20. Exatamente. É desses Perfeito. 10% aqui, gente, que a gente vai reformar a loja, ampliar a loja. É desses 10% que nós vamos fazer algum investimento sei lá, computador, alguma coisa que vocês precisarem para crescer o negócio, é desses 10%. Lívia, eu tenho que melhorar, eu tenho que aumentar o meu estoque se eu quiser crescer. De onde que eu tiro esse aumento do estoque? Desses 10%. Ou você vai ter que fazer uma chamada de capital da sua empresa, né, que é tirar dinheiro do seu bolso e botar dentro da empresa, tá? Então, o ideal é que você faça o crescimento do negócio com esses 10%, tá? Certo? Deixa eu pegar outra planilha que é de simulação aqui. Ó, então, preencheram, estou vendo a Rosângela escrevendo ali, estou esperando um pouquinho. Preencheram aí a planilha de faturamento. Já definiu o faturamento e já definiu o lucro que vocês querem, certo? Agora, o próximo passo é fazer a simulação. Como que acontece com essa simulação? Vocês podem abrir essa planilha que está no workshop, eu posso mandar agora no grupo para vocês também, para reforçar. E vocês vão colocar aqui qual que é o valor que vocês definiram como meta, como objetivo da empresa de vocês. Tá? Então, vou colocar no caso da Rosângela. Suponhamos que a gente tenha colocado aqui como objetivo um faturamento de 20 mil reais por mês. E esses 20 mil reais é todo mês. A gente não colocou com sazonalidade, a gente colocou os 20 mil reais certinho. Então, se meu objetivo é 20 mil reais, e vocês já precisam saber quanto que custa o fornecedor para uma venda de 20 mil reais. Então, Lívia, se eu vendo 20 mil, os fornecedores me custam em aproximadamente 52%, que é a média do mercado do comércio varejista. Tá? Geralmente, quando marca assim, eu marco 2.0, 2.5, a gente tem uma média de custo de fornecedor de 52% do valor total de faturamento. Então, se ela fatura 20, ela pode gastar até 10.400 com fornecedores. Por quê? Porque é a média dela. Lívia, como que eu faço para melhorar isso aqui? Diminuir o valor que eu vou gastar com meus fornecedores para melhorar a minha margem de contribuição. Porque concorda que 20 mil
ver se eu consigo desenhar aqui, peraí. Concorda que 20 mil é o valor fixo, é o 100% que a gente tem, né? Claro, se eu vender mais, se eu vender 25, meu 100% é os 25, né? A porcentagem, ela vai ser sempre proporcional àquilo que eu vendo. E o que vai me sobrar de margem de contribuição, relembrando, margem de contribuição é o valor que eu tenho para pagar todos os meus custos, tirar o meu salário, pagar empréstimo se tiver e tirar o lucro, tá? O valor da margem de contribuição, ela também é proporcional. Por quê? Porque se o meu fornecedor é proporcional, sempre vai me sobrar 48% do valor da venda. Como que eu faço para aumentar essa margem de contribuição, aumentar a proporção dessa margem de contribuição? Aumentando o preço do seu produto. Ah, eu vou fazer isso sempre? Não, igual eu falei com o Edmilson. É um ponto estratégico. A gente tem que avaliar se vale a pena fazer essa mudança, tá? Então, no caso aqui, a gente tem uma venda, uma simulação de venda de 20 mil. Eu vou gastar com o fornecedor em torno de 10.400, então me sobra 9.600. Se eu quero 10% de margem de lucro, ou seja, se eu quero que desses 20 me sobra 2, só tirar isso aqui também. Eu já tenho aqui, olha, 62% do meu faturamento tomado, concorda? Entenderam o raciocínio? 52 mais 10, 62. Então, eu só tenho essa diferença de 38% para distribuir entre as despesas, custos, impostos, enfim. Então, aqui que começa a definição do orçamento de vocês, tá? Se você já tem uma despesas e custo aqui em torno de 15% do valor do faturamento, ou, nossa, Lívia, o meu não é proporcional, o meu valor fixo, eu gasto aqui, ó, R$ 1.000 fixo todo mês, com despesas e custos. Pode colocar aqui. Nossa, eu já tenho gasto eventual aqui de R$ 500 todo mês. Eu vou até trocar e fazer nessa do lado aqui, ó. Que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Porque ela é por valor e não por proporção. Ó, despesas e custos, eu já tenho R$ 4.000, eu já tenho R$ 500 de gastos eventuais, que a gente tinha falado, né? Eu tenho R$ 1.200 de empréstimo que eu pago todo mês. Eu preciso tirar aqui para os meus pagamentos, salários, enfim, R$ 3.000. Ó, peraí, não dá, não tá dando, tá vendo? Eu já pago de impostos aqui, embora eu fature 20 mil, eu ainda sou MEI, então eu pago aqui R$ 100 mais ou menos de impostos. Vou colocar como se você tivesse um funcionário de um salário mínimo. Nossa, olha aqui. Quando a gente traz o faturamento de 20 mil para dentro destes custos, olha como que fecha o volume da empresa, o resultado da empresa. Então, trazer essa simulação aqui é muito importante para que vocês determinem os valores que vocês podem gastar com vocês. Uma empresa que tem uma margem de 52%, que fatura 20 mil, tem que reduzir alguma coisa aqui para chegar na nossa meta de 10%. Olha, essa empresa tem que reduzir aqui R$ 3.700 para chegar na nossa meta. Logo, ela tem que cortar na despesa e custos, ou ela tem que cortar na retirada dos sócios, ou ela tem que colocar esse pagamento de empréstimo dela com um prazo mais longo. Então, é importante que vocês façam a definição de volume de venda, lucratividade e definam agora quanto que vocês podem gastar por mês com cada uma das áreas da empresa. Perguntas? Me manda aí. Até você está aparecendo a página antiga.
Gente, não. Acho que eu de novo. Não apareceu, não. Pronto. Então, ó, agora apareceu? Sim, Então, beleza. Vamos lá. Vamos refazer tudo aqui. Olivia, eu nunca tinha imaginado essas contas. Eu tô muito ruim. Não tá ruim. Você tá aqui, Então, agora tá você vai bom. ficar 100%. Tá ruim é Tipo, quem não descobriu. Hã? de pensar, gente, quanto que eu devo gastar com fornecedor? Meu Deus do Mas céu. o que que acontece? Não se culpe, sabe por quê? A gente não aprende isso aqui não, gente. É. Eu fiz administração, fiz gestão de financeira, trabalhei em banco a vida inteira, muitos anos, né? Meu pai é empresário. Eu aprendi isso aqui com meu pai. Meu pai é assim, ele é muito bom na parte de gestão financeira, tanto que, né, ele construiu um patrimônio, tudo, do zero, meu pai tinha nada. Nossa, família muito simples. Então, eu aprendi com ele e aprendi na marra, na vida, adaptando, pegando, estudando muito, pegando tudo da literatura e falando, cara, isso não funciona para o pequeno e para o médio. A gente precisa simplificar isso para o pequeno e para o médio, porque se a gente traz uma gestão tão elaborada, tão difícil, o pequeno e médio acho que não é para ele, aí ele não faz. Então, a gente tem que traduzir, tá? Então, não fica se sentindo assim, nossa, meu Deus, tá, tô muito ruim. Não fica se sentindo assim. Pensa assim, nossa, se eu já estava bem até agora, agora eu vou voar. Porque com isso aqui vocês vão voar. Vai por mim, vocês vão crescer muito. Então, ó, vou voltar aqui a explicação. Se a empresa fatura 20 mil e ela tem uma média de 52% do custo dela, do faturamento dela com pagamento de fornecedor, ela tem R$ 9.600 para distribuir entre despesas e custos, gastos eventuais, empréstimos e consórcios, retirada dos sócios, impostos, funcionários e lucro. Ela tem que dividir esse valor entre todas essas áreas, tá? Por que que eu gosto de trazer essa simulação para os clientes? Para a gente nivelar a expectativa. Porque a parte emocional, a parte emocional é muito importante na gestão, como eu já falei aqui, já falei nas aulas também. Então, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu faturo 20, então, eu devo ganhar aí mais ou menos uns R$ 10.000. A emoção dela pensa o quê? Que o meu lucro é R$ 10.000. Então, eu posso gastar esse valor com as minhas coisas, com a empresa, enfim, mas a pessoa não faz conta. Então, ela nunca vai ver dinheiro. Por quê? Porque ela gasta muito mais do que isso. Isso eu afirmo com todas as letras, tá? Então, quando a gente faz essa simulação, a gente entende que o total é 9.600 para pagar tudo. Se a empresa já tem aqui R$ 1.500, por exemplo, com empréstimos, sobra 8.100 para ela pagar o resto. Se ela já tem uma retirada de sócios de mais ou menos de R$ 3.500 por mês, ela só tem 4.600 para pagar o resto. Se ela tem uma despesas e custos aqui de R$ 3.000 por mês, ela só tem R$ 1.600 para pagar o restante, tá? E assim por diante. Então, se ela tem funcionário aqui, ela possivelmente não, ela já está fechando o mês com resultado negativo. Empresas que são prestadores de serviço, geralmente, eu vendo alguma coisa também, mas eu presto serviço. Então, assim, de modo geral, tá? Eu vou dar dados aqui para vocês que são uma média de mercado e não é certinho dentro do negócio de vocês. A gente tem que avaliar cada negócio, mas uma média geral de mercado, fornecedores aqui, quando a empresa vende produto e tem uma prestação de serviço que é mais relevante do que a venda de produto, fica em torno aqui de 34% do valor das vendas. Então, a empresa que presta serviço, ela tem uma margem de contribuição melhor do que uma empresa que faz revenda de produto, tá? Logo, ela tem mais condição de ter despesas maiores e ainda assim ter lucro no negócio. Lívia, uma dúvida. Sim. A prestação de serviço, eu posso usar a mesma planilha?
Nesse Uhum. caso, essa daí, como vendas, é porque vai Presta- entrar no faturamento, é. né? Prestação de serviço, a gente usa a mesma planilha. O que que eu gosto de fazer quando a empresa tem uma prestação de serviço relevante? Eu gosto de colocar aqui em cima o custo com mão de obra, junto com fornecedores. Então, a empresa vende, mas ela tem a prestação de serviço também. Então, o custo da mão de obra, o custo da mão de obra para a prestação de serviços entra aqui. Ah, Lívia, eu tenho uma pessoa que trabalha para mim na parte administrativa. Ela vai entrar aqui? Não. Ela tem que entrar aqui embaixo. Por quê? Cadê? Para funcionar só. Porque a gente entende que ela é um custo, a pessoa da parte administrativa é um custo fixo. A pessoa que trabalha na mão de obra é um custo variável. Então, no seu caso especificamente, a empresa tem você trabalha com a montagem de mesa. O custo da mão de obra com o auxiliar que você leva na montagem das mesas entra aqui em cima. Mas a funcionária que você tem na loja, ela vai entrar aqui embaixo. Entendeu? Ah, Lívia, é a mesma pessoa, mas se você paga uma comissão ou alguma coisa a mais para ela montar essa mesa, entra aqui em cima. O restante do salário vai entrar aqui embaixo. Por que que isso é importante? Porque vai te dar a análise exata da sua margem de contribuição. Certo? Beleza. Edmilson, seu caso também entra aqui, ó. O custo com o pizzaiolo, enfim, a mão de obra dele entra aqui em cima. E o custo com a matéria-prima, com as bebidas, enfim, vai entrar aqui em cima em fornecedores, tá? Ah, a menina que trabalha no meu caixa, entra aqui embaixo, tá? Retirada de sócio separada do valor dos funcionários. Durante um tempo eu coloquei retirada de sócio junto com o funcionário, mas eu preciso que vocês entendam exatamente quanto vocês estão tirando da empresa de vocês para vocês. Por quê? Porque tem empresas que eu entro, que o dono está reclamando que não ganha dinheiro, não vê dinheiro, né? Só que ele não percebe o tanto que ele gasta na vida dele. Então, numa empresa específica, o empresário tirava mais de 15 mil reais da empresa e não via. Então, assim, eu gosto de deixar separado para vocês entenderem o que é que vocês estão tirando da empresa, tá? O pizzaiolo vai entrar no custo da mão de obra. Uhum. O que mais aqui no seu caso que entra no custo dessa mão de obra? Vai entrar aqui, ô Edmilson, a taxa de entrega, por exemplo, vai entrar aqui. Por quê? Porque é um custo variável, tá? Se você tem mais vendas, você vai ter uma taxa de entrega maior. Se você tem menos vendas, você tem uma taxa de entrega menor, tá? Vocês entenderam como que vocês vão mexer nessa simulação de valores? Entendi. Aqui na de cá vocês vão colocar por valor, tá? Essa planilha minha tá só. Eu já mexi bastante nela, tá um pouquinho diferente da de vocês, mas a base é idêntica. Aqui eu só coloquei um monte de obra aqui, enfim, tá? Então aqui vocês vão simular através de valores, aqui vocês vão simular através de proporção. Lívia, eu quero que a minha despesa e custo representa 20% do valor do meu faturamento. Deixa eu ver se a gente... Eu mexi nela, tirei a fórmula. Na de vocês já está prontinho. Pronto. Então, aqui vocês vão trabalhar com porcentagens, tá? Eu quero que meu lucro seja de 10%, então a soma de toda essa porcentagem aqui, olha, tem que dar 100. 34, mais 20, mais 10, mais o restante que vocês vão colocar aqui tem que dar 100. E aí, colocando as proporções aqui, a planilha já vai falar o valor total que vocês podem gastar do lado de cá. Deixa eu só verificar uma coisa aqui, porque eu incluí mais uma linha na planilha, pode ser que tenha... Não, tá certinho. Tenho mexido aqui nas proporções. Então, ó, 20% o meu orçamento é 20% nas despesas e custos, 0,5% aqui
nos meus gastos eventuais. Eu quero, isso aqui é importante, ó, empréstimos e consórcios, margem segura até 5% do volume do faturamento. O mercado fala 30%. Gente do céu, meu coração até parte quando fala 30%, porque nenhuma empresa consegue sobreviver com 30% do faturamento de endividamento, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 5%. Os sócios, retirada do sócio, também é importante. Toda empresa nasceu para suprir a necessidade do sócio, né? Então, nós temos uma tabelinha com os valores que os sócios podem, vou até colocar aqui para mandar para vocês. Com o valor que os sócios podem retirar com cada ramo de atividade dos negócios. Então, suponhamos que a gente esteja falando aqui de prestação de serviço, então a pessoa da prestação de serviço pode tirar até, no máximo, e eu não estou afirmando que todos podem, tá? Estou afirmando que, de modo geral, até 30% na prestação de serviço a empresa pode tirar como pagamento de prolabore. Comércio varejista, 10, 12, estourando 15%. Tá? Então, vou colocar aqui um total de 10. Ó, só aqui eu já tive uma soma de 80% do valor. Então, eu ainda tenho 20% para distribuir entre impostos e funcionários. Se a empresa é optante pelo Simples, ela me toma 6% no mínimo. E se ela tem funcionário, a gente tem um orçamento de 14%. Então, ó, uma empresa que fatura 20 mil e tem 34% de fornecedores, ela tem um orçamento de 4 mil com despesas e custos, de R$ 100 de gastos eventuais, de R$ 1.000 com empréstimos e consórcios, de R$ 2.000 com retirada de sócios, com R$ 1.200 de impostos e R$ 2.800 de funcionários. Lívia, é muito pouco. Gente, divide o valor do seu faturamento entre estas áreas. Eu quero colocar mais aqui na minha retirada, tá bom? De onde você vai tirar, criatura? Porque não é só aumentar o seu salário. O total é 20, tem que sair de algum lugar, tá? Falo que a gestão de empresas a arte da gestão de empresas é administrar aquele recurso que nós temos disponíveis, dosando coragem e prudência, né? Então, muita atenção nisso. Dúvidas? Não, Lívia, ficou claro para mim. Foi ótimo. Beleza. Então, ó, simulação de valores do lado de cá, simulação de porcentagens do lado de cá. Já sabe quanto quer faturar por mês, por ano. Já sabe quanto você pode gastar. Qual é o próximo passo? Acompanhar. E para o acompanhamento, eu falei no workshop e mandei para vocês também essa planilha de acompanhamento mensal. Então, a gente está falando de uma média de R$ 20.000. Vamos colocar aqui, 20 mil. Com 20 dias úteis trabalhados, qual o valor que a empresa precisa faturar por dia? Então, se eu tenho que faturar 20 mil, eu vou trabalhar 20 dias, eu tenho que faturar R$ 1.000 por dia. Se a empresa tem o objetivo de faturar 20 mil, olha, ela tem o objetivo de faturar 240 mil por ano. Se eu viro para o empresário e falo assim, nossa, seu objetivo agora é R$ 240 mil de faturamento por ano, e eu não fraciono isso em R$ 1.000 por dia, às vezes ele acha que está longe demais de alcançar. E não está. Às vezes é foco, atenção, colocar energia em resultado, e isso é muito importante. Lívia, eu tenho um monte de coisa para fazer, o que eu faço? O que vai te dar resultado. O que vai te dar resultado, o que vai aumentar o seu resultado. É isso que você vai fazer, tá? Então, coloca atenção naquilo que realmente importa, ação, e depois a gente vai falar disso também, de desenvolvimento de metas, estratégias para atingir o objetivo, mas desta mentoria, dessa aula de hoje, se a gente sair daqui já com a meta de vocês definida do mês, do ano, com o orçamento definido
e com o aumento desse nível de consciência da importância de acompanhar, de ter objetivos, de ter valores definidos, eu já ganhei um mês. Vocês já vão ver a mudança que vai ser o negócio de vocês, tá? Mais alguma dúvida de vocês? Me conta aqui, me manda, abrem a câmera, abre o microfone, gente. Eu falei aí no início dos nossos encontros com todo mundo. Quem quer correr, eu vou correr. Quem quer andar, eu vou andar. Quem quer ir lentamente engatinhando, eu vou engatinhar. Então, eu preciso que vocês tragam as demandas, vocês precisam fazer as atividades. É um trabalho também de disciplina e responsabilidade de todo mundo, porque quem mais participa, mais aproveita o processo da mentoria, tá? Então, ó, eu falo, usem muito e abusem do conhecimento que eu tenho aqui para trazer para vocês, desse auxílio que eu estou dando para vocês, tá? Porque sozinho é muito difícil. Eu sei, tem muitos anos que eu mexo com isso. É muito difícil sozinho. Mas com companhia, em grupo, com orientação, a gente vai muito mais rápido. Então, aproveitem. Certo? Olivia, certo? Tudo que você disse das planilhas para a gente preencher tá no nosso material, vai para lá, como que funciona? E eu posso mandar para as meninas, tipo assim, até quinta-feira, que aí você vai conseguir analisar até na próxima segunda. Como que funciona essa dinâmica? Ó, vamos lá. Todo o material já está na plataforma, no workshop, mas eu vou mandar todo o material, todos os dias, de reunião também no grupo, para facilitar para vocês, tá? Então, vocês têm que ficar entrando na plataforma, não sei onde está, enfim. Finalizou a aula, eu já mando o material no grupo, certo? Beleza. Preenchido o material, vocês vão mandar para as meninas e elas vão me... Eu preciso de um prazo de uns 2 dias para analisar. Então, quanto mais rápido enviar, mais rápido eu analiso, tá? Eu vou dar o retorno para cada um individualmente. Então, você mandou o documento, eu vou dar o retorno das suas metas. Por quê? Porque é números, é informação sigilosa. Quem vai abrir informação de vocês aqui na mentoria são vocês. Eu não vou ficar falando, Rosângela fatura X, a meta. Não é isso, tá? Eu respeito muito a individualidade de cada um, principalmente os dados. Então, o retorno que eu vou dar vai ser para cada um de vocês. E nós vamos fazer também o acompanhamento da participação no desafio. E a gente vai mandando, olha, fulano já mandou, ciclano ainda não mandou. Dentro do nosso grupo do WhatsApp, nós vamos conversando sobre isso. Gente, olha, ciclano, beltrano já ganhou os nossos bônus, né? A gente já vai mandar dentro da plataforma também os bônus para vocês. Agora, quem mais? Quem mais? E eu peço para que vocês participem no nosso grupo, porque tudo funciona como manada, gente, vocês sabem. Então, se ninguém participa, ninguém vai participar. Se um começa a participar, o outro participa, o outro fala, o movimento cria forças. Sozinho eu não consigo fazer coisas, mas juntos a gente consegue. A gente já está com 40 mentorados aqui no escritório. Se todo mundo participar, as aulas vão ficar muito mais ricas, a dinâmica da mentoria fica muito melhor, o grupo fica muito mais rico. Então, eu peço para que vocês participem, certo? Sugestões, enfim, lembrem-se que vocês têm com quem contar, tá? Não façam esse caminho todos sozinhos. Então, para essa aula é isso. Não se esqueçam, todas as segundas às 9 estaremos aqui juntos. Participem desse desafio, vou cobrar de cada um de vocês essa entrega, tá? Um beijo e até a próxima aula. Até a próxima mentoria.